Olá, seja bem-vindo à nossa 17ª aula de leitura e comentário de A Caminho da Linguagem, de Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o primeiro texto, que se intitula A Linguagem. Nós estamos no momento do texto em que Heidegger fala do nomear e das coisas nomeadas. Heidegger diz que, no nomear, as coisas nomeadas são evocadas em seu fazer-se coisa. Depois ele diz, na página 17, fazendo-se coisa, as coisas desdobram o mundo, mundo em que as coisas perduram, sendo a cada vez a sua duração. Fazendo-se coisa, as coisas dão suporte a um mundo. No antigo uso de nossa língua, suportar dá suporte também diz bern, beren, portar, porte, gesto. Daí surgem as palavras gebären, gestar, e gebärde, gesto, gestualidade. Fazendo-se coisa, as coisas são coisas. Fazendo-se coisa, as coisas são gesto de mundo. Então, nós estamos, nas últimas aulas, tentando entender esta questão da coisa. Nós já vimos que as respostas que a tradição ocidental deu para a pergunta o que é a coisa, o que é o ser coisa da coisa, essas respostas ou elas pecam por uma distância excessiva da coisa ou por uma proximidade excessiva da coisa. Ou seja, não toma a distância e a proximidade devida para deixar a coisa aparecer como coisa. Então, depois nós vimos como a coisa, ela é, por assim dizer, o lugar do embate entre mundo e terra, entre aquilo que se desvela como mundo histórico, mundo cultural dos homens, e a terra, aquilo que se vela como natureza, por assim dizer. Agora nós vamos dar um passo a mais para além desta consideração que trouxemos a partir de A Origem da Obra de Arte. Nós vamos tentando entender como é que a coisa desdobra mundo, como é que a coisa é gesto de mundo, isto é, ele suporta o mundo. Nós vamos consultar a conferência que se intitula A Coisa, que está em Ensaios e Conferências, no volume chamado Ensaios e Conferências. Lá Heidegger dá o exemplo de uma jarra, né? Um cântaro, uma moringa, em alemão Krug. Fazendo uma descrição da jarra, não enquanto objeto, mas como uma coisa propriamente dita, Heidegger nos leva a perceber na vigência da coisa chamada jarra o desdobramento de mundo, esta suportação de mundo. Então, nós vamos introduzir aqui essa descrição da jarra e depois vamos ler uma parte deste texto, duas partes deste texto chamado A Coisa. A descrição que nós fazemos é a seguinte: ali está a jarra, recém-saída das mãos do oleiro. Ela subsiste em si e por si mesma,
só porque na produção ela foi conduzida a ser e estar em si mesma. Este ser e estar em si mesma é o que a tradição chamou de substância. O oleiro moldou a jarra com a argila que fora tirada da terra e preparada para a moldagem. A jarra é feita de argila. A tradição chama de matéria, isso de que é feito uma obra, né? A jarra é feita de argila. A argila ganhou uma consistência e uma forma, e graças a isto a jarra pode pousar, seja sobre o chão, seja sobre a mesa ou em um banco. Então, essa consistência se dá nesta conjunção da matéria com a forma. A matéria, a argila, a forma, este formato, né, de jarra que é próprio dela. A jarra é uma coisa, como receptáculo. A jarra fora produzida para ser, por ser e para ser este receptáculo que ela é destinada a ser. Então, a jarra tem uma serventia, um para quê, um fim, e isto tem a ver com ser um recipiente, um receptáculo. A produção introduz a jarra no seu modo próprio de ser. Mas, uma vez produzida a obra, a produção deixa a coisa ser o que ela é, deixa-a subsistir em si e por si mesma. A coisa, como obra produzida, porém, só vigora plenamente em seu ser quando posta em uso. Então, a coisa como uma obra, uma vez que ela subsiste em si mesma e por si mesma, ela está pronta para o uso. Um receptáculo é determinado como tal a partir do seu uso. O uso de um receptáculo é receber. É por isso que o oleiro, ao moldar a argila, deu à sua obra a sua forma devida, forma esta caracterizada pelo vazio. Com efeito, o vazio da jarra está em função da sua serventia, do receber. O vazio da jarra recebe, acolhendo e retendo em si mesmo o que nela se vaza, o que nele se vaza. O receber da jarra é, portanto, por conseguinte, também um doar. A jarra cumpre sua serventia em receber, mas este cumprir uma serventia recebendo é já o modo como a jarra se doa em seu ser. Então, o doar-se em seu ser é um receber, né? Para isso, a jarra precisa desse vazio, vazio da recepção. Eu me lembrei de um poema do Tao Te Ching, de Lao Tzu. Ele diz assim, é o número 11 da primeira parte do Tao Te Ching. Diz assim: 30 raios cercam o eixo. A utilidade do carro consiste no seu nada. Escava-se a argila para modelar vasos. A utilidade dos vasos está no seu nada. Abrem-se portas e janelas para que haja um quarto. A utilidade do quarto está no seu nada. Por isso o que existe serve para ser possuído, e o que não existe para ser útil. Poderíamos interpretar assim: o que faz uma roda ser uma roda não está no eixo, nem nos raios da roda, ou no aro da roda. Está no vazio que deixa a roda rodar. Da mesma maneira, ao se modelar um vaso, um cântaro, uma moringa, um jarro, toma-se a argila e se dá à argila o formato desta coisa. Mas é no vazio que
a vasilha, o jarro, é uma vasilha. Isto é, pode receber alguma coisa, água, ou vinho, ou óleo, seja o que for, e doar aquilo que ela retém e recebe. Depois, o Tao Te Ching diz: abrem-se portas e janelas para que haja um quarto. A utilidade do quarto está no seu nada. Ou seja, a gente, ao construir uma casa, a gente faz o alicerce, o piso, a gente levanta as paredes, a gente faz a cobertura, a gente abre portas e janelas, mas é justamente no vazio da casa, no nada de tudo isto, que a casa se torna casa. Isto é, a casa deixa morar, deixa habitar. Portanto, é no nada que a casa é casa. Assim, o ser, tudo isto que está presente como um dado, ou como matéria, ou como forma, ele é útil. Mas o que faz esta coisa útil ser esta coisa útil é o vazio disso tudo, é o nada disso tudo, diz o Tao Te Ching. Bem, vamos falar, portanto, deste vazio, né? Dessa dinâmica, a partir dessa dinâmica do nada, do vazio, da coisa chamada jarra, é que pode haver uma receptividade e pode haver uma doação. A recepção já é uma doação. É recebendo que o receptáculo doa o seu ser. Heidegger, na descrição, ele diz o seguinte: na água doada perdura a fonte. Então, a jarra recebe a água, ela retém a água, e esse reter, como um receptáculo, como um recipiente, a água ou vinho, se você quiser, ou outra coisa, ela se doa. Então ele diz: na água doada perdura a fonte. Na fonte perdura todo o conjunto das pedras e todo o adormecimento obscuro da terra, que recebe chuva e orvalho do céu. Na água da fonte perduram as núpcias de céu e terra. As núpcias perduram no vinho, que a fruta da vinha concede, e no qual a força alimentadora da terra e o sol do céu se confiam um ao outro. Na doação da água, na doação do vinho, perduram cada vez céu e terra. A doação da vasa é, porém, o ser jarra da jarra. Na vigência da jarra, perduram céu e terra. Então, nós temos isto, né? Seja em recebendo e a água, seja em recebendo o vinho, nesta coisa chamada o cântaro, a jarra, já está havendo o perdurar de mundo, né? O durar e o perdurar de mundo. O durar e o perdurar aqui, antes de tudo, de dois momentos do quarteto mundo. Esses dois momentos são céu e terra, né? Então, fica claro, né? A água que brota da fonte, que escorre pelos mananciais, sobre as pedras, né? A água
que também cai do céu, das chuvas, do orvalho, né? A água presente no cântaro, ela já traz em si esta pertença à terra e ao céu. Também o vinho, né? No cântaro com o vinho, temos também essas núpcias de céu e de terra. O céu que torna a terra fecunda pela chuva, pelo sol, né? E a terra que responde a este envolvimento com o céu. Então, na doação do vinho, perduram cada vez céu e terra. O ser jarra da jarra é este receber e, em recebendo, doar-se, né? E nisso recolhe, como água, como vinho, céu e terra. Heidegger diz depois: a doação da vasa é bebida para os mortais. É ela que lhes refresca a sede. É ela que lhes refrigera o lazer. É ela que lhes alegra os encontros, a convivência. Mas, às vezes, o dom da jarra se doa na e para uma consagração. Desta vez, a vasa da sagração não mata a sede, acalenta a celebração da festa no aconchego do alto. Aqui, a doação da vasa nem se doa numa tenda, nem se faz bebida dos mortais. Agora, a vasa se torna poção dedicada aos imortais. A doação da vasa encontra na poção o dom em sentido próprio. É no dom da poção consagrada que, ao vazar, a jarra vive como doação dispensatriz de dons. Consumado na plenitude de sua vigência, pensado no apelo de sua provocação e dito na fidelidade de sua eloquência, vazar significa oferecer, sacrificar e assim doar. Então, neste parágrafo, Heidegger está falando, né, da bebida, antes de tudo, para matar a sede dos mortais. A água que oferece o refrigério, né, para matar a sede dos mortais. Os mortais somos nós, os homens, né? Nós, filhos da terra e do céu, nós que temos as necessidades, como a necessidade da sede, da fome, etc. Mas aquilo que se doa na jarra e com a jarra pode ser oferecido não simplesmente aos mortais, mas aos imortais, aos divinos, né? Então, era muito comum na antiguidade a libação. A libação era a oferenda, a consagração da bebida para os deuses, para os divinos, os imortais, né? Era consagrado aquela bebida que era derramada em libação, em homenagem aos deuses. Então, aqui, além do céu e da terra, temos também a vigência dos deuses. A vigência dos deuses que aparecia sobretudo nas festas, né? Ou seja, a festa, mas se no cotidiano, né, o mundo está voltado para os mortais e suas necessidades, na festa e no culto, os mortais se abrem à presença, à vigência dos divinos, dos deuses, dos imortais. Então, nas festas, no culto, nós temos, e seus festivais, né, nós temos esta celebração do extraordinário no ordinário, né? Então, também as coisas
estavam voltadas não somente para os mortais e suas necessidades, mas também na dimensão da liberdade, da festa, do culto, elas estavam também consagradas, doadas ao divino, aos imortais. E Heidegger continua: na doação da vasa, no sentido da bebida, vivem a seu modo os mortais. Na doação da vasa, entendida como oferenda, vivem a seu modo os imortais, que recebem de volta na doação da oferta a doação da dádiva. Era muito comum, antigamente, que os homens colhessem os frutos, por exemplo, o trigo ou a uva, e oferecessem na forma do pão e do vinho aos deuses as primícias daquela colheita. Ou seja, era um reconhecimento da dádiva, era um reconhecimento de que aquele trigo transformado em pão, aquela uva transformada em vinho, só foi possível recebê-lo na medida em que o céu e a terra gratuitamente fizeram as suas ofertas. E, para além do trabalho do homem, os deuses também concederam as suas bênçãos. Então, o vinho consagrado, oferecido em libação, oferecido em sacrifício aos deuses, também recordava esta doação da dádiva. Então, Heidegger continua dizendo: na doação da vasa, vivem cada qual de modo diferente os mortais e os imortais. Na doação da vasa, vivem terra e céu. Na doação da vasa, vivem em conjunto terra e céu, mortais e imortais. Aqui está frisado esse em conjunto. Então, na doação do cântaro e daquilo que ele oferece, daquilo que ele verte, está vigendo em conjunto, numa unidade, terra e céu, mortais e imortais. Continua Heidegger: os quatro pertencem, a partir de sua união, a uma conjunção. Os quatro, o céu e a terra, os mortais e os imortais. Antecipando-se a todos os seres, eles se conjugam numa única quadratura de reunião. Na doação da vasa, vive a simplicidade dos quatro. No texto que lemos de A Caminho da Linguagem, Heidegger falava do fazer-se coisa das coisas, do coisificar das coisas. Como se dá esse coisificar das coisas? Esse coisificar das coisas quer dizer recolher e reunir numa unidade simples a conjunção desta quadratura, desses quatro, que antecedem a todos os outros entes. O céu e a terra, os mortais e os imortais. Então, a coisa vige e vigora como coisa, ela se faz coisa reunindo, conjugando numa unidade simples essas diferenças dos quatro. Ela é um recolher, reunindo e conjugando. Ela pertence ao evento, este acontecimento manifestador originário da totalidade. A coisa é enquanto nela demora, perdura o mundo. E mundo aqui agora como a simplicidade dessa quadratura, isto é, do céu e da terra, dos mortais
e dos imortais. Então, logo a seguir, Heidegger expõe essa quadratura, o Gevier, do qual já falamos em outra aula. Heidegger diz: coisificando, a coisa deixa perdurar a união dos quatro, terra e céu, mortais e imortais, na simplicidade da sua quadratura, que a partir de si se unifica. A terra é o sustentáculo da construção, a fecundidade na aproximação, estimulando o conjunto das águas e dos minerais, da vegetação e da fauna. Quando pensamos terra, já pensamos também, caso pensemos, nos outros três, a partir da simplicidade dos quatro. O céu é o caminho do sol, o curso da lua, o brilho das constelações, as estações do ano, luz e claridade do dia, a escuridão e densidade da noite, o favor e as intempéries do clima, a procissão de nuvens e a profundeza azul do éter. Quando dizemos céu, já pensamos também, caso pensemos, nos outros três, a partir da simplicidade dos quatro. Os imortais são acenos dos mensageiros da divindade. É na regência encoberta da divindade que Deus aparece em sua vigência essencial, que o retira de qualquer comparação com o que é e está sendo. Bem, era mais fácil a gente seguir este texto quando falava do céu e da terra. Podemos intuir imediatamente, né, quando Heidegger descreve a terra e o céu. Né? Terra e céu que não são propriamente coisas, mas são aberturas de fenômenos, dimensões de fenômenos. Né? Também, agora ele fala dos imortais. Diz que eles são acenos. Né? Os imortais são acenos. O que é um aceno? Um aceno é um modo de mostrar que não é de uma patência, de uma clareza assim meridiana, né? Isto é o aceno é um modo de mostrar discreto, modesto, né? Mas que deixa-se perceber por quem está atento a ele. Então Heidegger diz: os mortais, os imortais são acenos. Acenos dos mensageiros da divindade. Né? Então, mensageiros da divindade. Os gregos falavam dos daimones, falava dos deuses. Né? Entre os deuses, de um modo especial, mensageiro era o deus Hermes, né? O deus que trazia a mensagem de Zeus, o deus supremo. Nas várias tradições do sagrado, sempre há este aspecto dos deuses como mensageiros, como aqueles que trazem um recado, um anúncio do mistério, desde a dimensão do mistério. No mundo, nas tradições do sagrado, que pertencem às religiões abraâmicas, às religiões monoteístas, mensageiros são chamados de anjos. Né? A palavra angeloi quer dizer mensageiros. Angelos é aquele que traz a mensagem. Angelia, em grego, é mensagem. Euangelion significa uma boa mensagem,
uma alegre mensagem, uma mensagem feliz, evangelho. Né? Então, nós temos, chamam-se de anjos, né? Aqueles mensageiros da divindade, os mensageiros do Deus dos deuses. Né? No mundo do Deus único, deuses são os anjos. Né? Eles são deuses por participação, enquanto que o Deus é Deus por natureza. Santo Tomás, na Suma Teológica, vai dizer isso, quando a Sagrada Escritura fala de deuses, no sentido não dos ídolos produzidos pelos homens, né? Mas dos deuses eles mesmos, quando, por exemplo, fala o Deus dos deuses, né? Então ali deuses quer dizer deuses por participação, isto é, os anjos, né? Os mensageiros da divindade. Né? Até mesmo o homem, quando é chamado de os homens, quando são chamados de deuses nas Sagradas Escrituras, são chamados de deuses por participação, diz Tomás de Aquino na Suma Teológica. Então, no mundo assim chamado politeísta, nós temos os daimones, temos os intermediários, temos os deuses, tá? Os mediadores e os deuses. No mundo das religiões abraâmicas, do monoteísmo, nós temos os anjos. Em todo caso, Heidegger diz aqui, eles são mensageiros da divindade, os imortais. É na regência encoberta da divindade que Deus aparece em sua vigência essencial. Então, Deus aparece como mistério. Né? Fala-se, por exemplo, Michel Eliade fala de teofania. Né? Teofania como o ápice de uma ontofania. O ápice da manifestação do ser está no ápice da manifestação do sagrado, que é a manifestação do Deus. Mas o Deus, né, no singular agora, o Deus é justamente se mostra justamente como que se encobre, como que se vela, se mostra justamente como essa vigência essencial do mistério. E Heidegger diz, então, é na regência encoberta da divindade que Deus aparece em sua vigência essencial quando o retira de qualquer comparação, com o que é e está sendo. Ou seja, o Deus, em sua deidade, é o único, é o incomparável, é aquele que não pode ser captado nele mesmo a partir de qualquer comparação com qualquer ente, com o que é e está sendo. Nicolau de Cusa, por isso, usava o nome não outro para falar de Deus. Porque outro é outro em referência a outro. Isto é, sempre implica uma relação e uma comparação, enquanto que o Deus é o que está fora de toda comparação com o que é e está sendo. Heidegger completa, quando invocamos os imortais, já pensamos também, caso pensemos, nos outros três, a partir da simplicidade dos quatro. Os mortais são os homens. São assim chamados porque podem morrer. Morrer significa saber a morte, como morte. Somente o homem morre, o animal finda, pois não tem a morte nem diante de si, nem atrás de si. A morte é o escrínio do nada, do que nunca, em nível algum, é algo que simplesmente é e está sendo. Ao contrário, o nada está vigindo e em vigor
como o próprio ser. Escrínio do nada, a morte é o resguardo do ser. Chamamos aqui de mortais os mortais, não por chegarem ao fim e finarem sua vida na terra, mas porque eles sabem a morte como morte. Os homens são mortais antes de findar sua vida. Os mortais são mortais por serem e vingarem no resguardo do ser. São a referência vigente ao ser como ser. Então, se a metafísica entendeu o homem como vivente, o vivente que tem linguagem, o vivente capaz do discurso, né? O que deu no animal racional da tradição, um pensamento que se move numa dimensão mais profunda e anterior a toda a metafísica, entende o homem como mortal. É assim, por exemplo, que o mito arcaico entendia o homem como o mortal. Heidegger diz: mortais são os homens, são assim chamados porque podem morrer. Este poder morrer não quer dizer aqui uma contingência, né? Os homens têm que morrer, né? Mas poder morrer significa ser capaz de saber a morte. Saber a morte como morte. Então, este poder quer dizer uma capacidade. Poder morrer quer dizer ser capaz de saber a morte. Esse saber não é simplesmente ter informação, ou ter conhecimento, ou mesmo ter consciência. Este saber é um saber que é um sabor, isto é uma experiência. Né? O homem sabe a morte fazendo a experiência do morrer constantemente, continuamente, desde quando ele nasce. Heidegger diz, somente o homem morre, o animal finda. O findar ou finar do animal é diferente do morrer do homem. O homem tem a morte diante de si porque ele sabe da finitude do seu viver, do seu ser, né? Ele tem a morte também atrás de si. É a morte que o acossa, a morte que o constrange, de certa maneira, a cuidar da vida. É justamente por ser mortal, por ser vulnerável, é que o homem todos os dias precisa, por exemplo, trabalhar. Ele precisa providenciar as condições da sua própria sobrevivência. O homem não somente vive, ele sobrevive, isto é, ele precisa viver numa dimensão sobrenatural, ou seja, acima da natureza. O animal ele está totalmente inserido na natureza. O seu viver é um viver natural. O homem, o seu viver é um sobreviver, isto é um viver no sobrenatural. Né? O homem precisa emergir daquilo que é naturalmente dado no ambiente que o circunda. Por isso que o homem precisa do trabalho, o homem precisa da cultura, do mundo que ele cria. Mas neste criar condições para sobreviver, o homem está sendo de alguma maneira acossado pela morte. E constantemente também está sendo incumbido de dar um sentido para a sua vida a partir desta constante exposição à iminência
da morte. Agora, morte, portanto, aqui não é simplesmente deixar de viver, findar a vida na Terra, né? A morte tem um sentido aqui ontológico, né? Heidegger diz: a morte é o escrínio do nada, é este baú fechado do nada. Mas o nada aqui não é o nada simplesmente privativo, o nada simplesmente destrutivo, aniquilador. O nada aqui significa o retraimento do próprio ser, o mistério do ser que se retrai. A morte como o escrínio, o baú do nada. A morte é o resguardo do ser, né? O nada está vigindo e em vigor como o próprio ser, diz Heidegger. Então, ser e nada aqui é o mesmo. Ou seja, nada é o retraimento do ser enquanto não ente, enquanto outro do ente, enquanto a diferença do ente. Então ele diz: chamamos aqui de mortais os mortais, não por chegarem ao fim e finarem sua vida na terra, mas porque eles sabem a morte como morte. Os homens são mortais antes de findar sua vida. Ser mortal é uma condição da vida do homem. Vida e morte para o homem é o mesmo. Como diz Heráclito, Hades e Dionísio é o mesmo. Os mortais são mortais por serem e vingarem no resguardo do ser. São a referência vigente ao ser como ser. Então, a partir da leitura destes textos da conferência A Coisa, em Ensaios e Conferência, nós podemos entender um pouco melhor isto que está dito nesta conferência que se chama A Linguagem. Podemos entender melhor em que sentido as coisas desdobram o mundo, em que sentido no perdurar das coisas, no durar e perdurar das coisas, no viger das coisas, as coisas dão suporte ao mundo. E Heidegger observa, em alemão, dar suporte, no alemão antigo, se dizia Bern ou Bären, portar, porte, gesto. E daí veio a palavra, diz Heidegger, gebären, que significa gestar, e Gebärde, que significa gesto, gestualidade. Ou também no português, né, nós temos essa noção de gestar, gestar é carregar, né? Gesto é sempre um modo de suportar, de carregar, né? E de, em suportando, carregando, de anunciar e mostrar e fazer ver, acenar. Olhando o dicionário latino, nós temos o verbo gesto, gestas, gestare, gestave, gestatum. Este verbo, em sentido próprio, significa levar daqui e dali, levar, trazer, transportar, levar em liteira. Esse é o sentido próprio, primeiro, do verbo gestare, em latim. O segundo sentido, derivado daí, é estar grávida. Por isso nós chamamos de gestante, né? Aquela que leva a criança, que traz a criança em seu próprio corpo, na medida em que a gera. Gestare significa também, em sentido figurado, denunciar, delatar. E aí o sentido de fazer aparecer alguma coisa, remeter para alguma coisa, né? E, em quarto lugar, gestare significa fazer-se transportar em liteira, né? Até hoje não, mas há tempos atrás,
no Vaticano, a cadeira que levava o Papa se chamava cadeira gestatória, né? Esse de gestar no sentido de levar, conduzir, né? Então, deste verbo gestare, vem a palavra latina gestus, né? Gestus significa maneira de proceder, o porte. A gente poderia dizer o comportamento. O que é um comportamento? É o modo como alguém se leva, é o modo como alguém se conduz no relacionamento com alguma coisa. Seja com alguma coisa que ele não é, seja com alguma coisa que ele é. Então, gestos como porte, modo de proceder. Gestos como atitude, né? Também. Daí o significado de gestos como movimento do corpo. Gesto, por exemplo, acenar com as mãos, né? Um gesto de adeus, por exemplo, ou um gesto dar as mãos, por exemplo, né? O gesto de acenar com a cabeça, sim, não, e assim por diante, né? Então, o movimento do corpo que traz, que carrega um sentido e que dá a entender alguma coisa, né? E daí o sentido de gesto como gesticulação. Gestos também, os gestos do orador ou do ator, a mímica, né? E temos a palavra gestos, nós temos a palavra no plural, res geste, né? Coisas conduzidas, ou simplesmente gesta, gestorum, que são os feitos ilustres, os grandes feitos de um herói, por exemplo, as gestas de um cavaleiro, né? Então, esse é o sentido também, não só em alemão, como também em latim, essa noção de gestar como carregar, dar suporte, né? Então, Heidegger diz que as coisas gestam o mundo, né? As coisas carregam o mundo, elas dão suporte, elas levam o mundo consigo. Então, quando nós encontramos, por exemplo, um cântaro nas ruínas de uma cidade antiga, aquele cântaro, aquele vaso, ele vai carregar consigo um mundo que havia e que já não há mais. Um mundo que se retirou, que se retraiu. Um mundo ausente do passado, né? Quando nós, por exemplo, temos uma coisa que é trazida de um país para outro país, né? Aquela coisa carrega algo do mundo cultural daquele país, daquele céu, daquela terra, daqueles mortais que ali habitam, do relacionamento daqueles mortais com os imortais, né? E quando nós temos um presente, o presente, a dádiva que alguém faz para nós daquela coisa, é um gesto, no sentido de que traz consigo a estima, o afeto, o interesse, o amor, a solicitude que aquele que nos presenteia tem para conosco. Então, as coisas são gestos de mundo. As coisas são gestos do mundo, fazendo-se, coisificando, isto é, reunindo céu, terra, mortais e imortais, as coisas são coisas. Coisificando, reunindo a simplicidade dessa quadratura, as coisas são gesto de mundo. Quando falamos de simplicidade, a palavra simples significa sem dobradura, né? Então, Heidegger joga com as quatro dobras do todo,
céu e terra, mortais e imortais, e essas 4 dobras se reunindo num centro que é sem dobra, que este sem dobra significa simples, tá? Cineplex, cineplicatura, sem dobra, sem dobradura. Então, a coisa traz em si a simplicidade do mundo, né? Esta unidade aberta, desdobrada do mundo. E o chamar, a linguagem, o nomear evoca, convida, traz para a proximidade as coisas em sua coisificação, ou seja, em seu fazer-se coisa, as coisas como lugar da vigência, do perdurar e do durar do ser como um todo do mundo. Nós vamos ficar por aqui hoje. Com isso, nós concluímos o nosso comentário do primeiro parágrafo da página 17, que nós pisamos sobre este parágrafo umas 3 aulas, tentando entender o que este parágrafo estava dizendo. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, e até a próxima oportunidade.